Graças e paz por Deus. Agora. Amém. Para responder, né, a pergunta do pastor, quem faz isso é uma esposa. E eu costumo dizer, a turma diz mesmo assim, por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas não é por trás, é do lado. E tá ali meu copo de leite. Te amo, meu amor. Glória a Deus. Quando eu estava sentado ali, né, eu disse, o teu povo já levou tanta lapada, Senhor. Eu vou aliviar hoje. Aí ele pegou, mandou uma palavra, eu comecei a anotar ali, caladinho e tal. Aí quando eu olhei para o lado, Emerson fez, estou de olho. Aí eu disse, foi ele. Então eu não posso ser diferente. Se ele mandar, né? Mas eu vou aliviar, vou. Mas ele disse, agorinha, não pare, continue. Esse ano que passou, nós fizemos tantas promessas, não é verdade? Tantas promessas. Não precisa vocês falar não. Será que vocês cumpriram? Será que eu cumpri a metade da promessa que eu fiz? Eu acho que eu, nem um terço. E essas palavras que desde o dia 1 para cá veio tocando realmente no meu coração. E como foi dito aqui, né? Esse é o ano da vontade de Deus. E lá na igreja, estava lá, né, quinta mensagem, e na minha mensagem que eles tiraram, estava lá dizendo o que eu vou dizer. O verdadeiro evangelho é quando a gente não faz a nossa vontade, mas faz a vontade do Pai. Amém? Meus amados, antes mesmo de começar, quando foi na pregação de Cleverson, eu creio que quem estava aqui viu, eu não sei se ela está aqui hoje, Ana, ela veio ontem, e na pregação de Cleverson, ele não tinha nem terminado, e ela entrou, gritando, chorando. Eu me vi naquela mulher, eu senti a dor daquela mulher. Um dia eu estava no lugar dela. Eu não tenho vergonha de dizer, um dia eu era prisioneiro do álcool. E quando ela veio aqui, chorando, gritando, sabe o que ela queria, meus irmãos? Ela queria ser liberta. Eu comecei no Evangelho em 2013. Eu não ia falar isso, mas Deus está mandando, então tenho que entregar. E em 2013 até 2017 foi uma inconstância. Eu não parava na igreja. Meus pastores sabem, quem me conhece há mais tempo sabe. Tem umas pessoas que diziam, ele está brincando com Deus. Mas eu nunca brinquei com Deus. Eu dizia, Senhor, um dia eu vou me firmar. Meus amados, não é fácil. Quando eu vi aquela mulher ali, eu chorei. É visões, é grito na mente. Por isso que muitas pessoas se suicidam. Eu já ouvi vozes, eu cortando macaxeira. E aquela voz disse mesmo assim, por que tu não corta a tua mão? E eu disse, se eu quiser, eu corto. E sabe por que eu não fiz? Porque eu conhecia um pouquinho de Jesus. Se eu não conhecesse, eu creio que eu tinha feito, e tinha feito até coisa pior. Mas eu sempre dizia, um dia eu vou me libertar.
E sabe o que o liberte faz? Ele liberta. Aleluia. Glória a Deus, eu estou aqui para libertar. Aleluia. Um dia eu era prisioneiro e hoje eu estou nas mãos do Senhor para fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E deixa eu dizer só mais um pouco. Quando a gente não para, a gente continua, Deus honra. E Ele tem me honrado muito. Aonde um dia eu tinha perdido tudo, casa, família, emprego, esposa, mas Deus foi e me restituiu com uma galega linda dessa, uma mulher de Deus. Deixa eu dizer a vocês, eu não seria nada se eu não tivesse ela. Esse trabalho, pastor, o missionário umbuzeiro, se não tivesse ela, não seria, não ia para frente. O seu trabalho, pastor, conta com a pastora. O seu trabalho, Andinho, conta com sua futura esposa. Então ela é nossa companheira. Então assim, eu não sou nada sem você. E agora vamos para a palavra, né? Glória a Deus. Gálatas 6, 9. Abram aí em Gálatas 6, 9. Amém? A palavra do Senhor vai dizer mesmo assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu creio que um dos meus amigos que estavam aqui falou esse versículo. Então essa palavra diz mesmo assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Agora, se não pararmos. Então a palavra de hoje é: não pare, continue. O cansaço, meus amigos, muitas vezes é humano, mas desistir não é uma opção para quem confia em Deus. A fé é que vence, é a fé que continua. Jesus, ele tinha opção de parar ou escolher continuar, e ele escolheu continuar. E hoje nós estamos aqui porque ele continuou. Aleluia, glória a Deus. Eu peguei uns trechinhos dos meus irmãos que estavam aqui. Aí eu fiz uma mensagem, veja aí para vocês. Se quiser anotar, a norma de Deus é que os campos já estão brancos, prontos. Então, vamos fazer a vontade de Deus com comprometimento. Então, não pare, continue. Diga para seu irmão: não pare, continue. Oh, glória! Ainda tem a pastora Albânia e o pastor Vanderlei. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo escreve essas palavras no fim da sua vida. Ele disse, ele combateu o bom combate. E nós estamos combatendo? Ele não parou. Sabendo que o martírio estava próximo, ele não diz que foi fácil, mas afirma que foi fiel até o fim. Meus amados, o evangelho não é um mar de flores, não. Vai ter dificuldade, vai ter lutas, vai ter problema, mas Deus está conosco. Aleluia, glória a Deus. Não basta começar bem. Muitas vezes a gente começa, mas sabe, deixa eu dizer algo a vocês. Deus, Ele não honra quem começa,
Ele honra quem termina. Não adianta começar. Paulo, ele começou e terminou o bom combate, a carreira. Aleluia, glória a Deus. Quando tudo diz chega, Deus diz avance. É hora de avançar. Eu creio que esse ano é um ano de avanço. E eu digo em todas as áreas. Em todas as áreas. Essa mensagem foi preparada para fortalecer a fé e encorajar a perseverança. Muitos começam bem, mas pouco termina. A Bíblia nos mostra homens e mulheres que decidiram não parar no meio do caminho. Então, meus queridos, não parem no meio do caminho. Está cansado? Vai se arrastando, mas não para. A promessa está perto. Vai se arrastando, pastor. Mas não pode parar. Sabe por que muitas vezes a gente perde a promessa, perde a bênção de Deus, porque a gente para no meio do caminho. A gente até começa bem, né? Mas no meio do caminho a gente para. E eu não esqueci de você não, viu, Magal? Glória a Deus. Ontem, o meu irmão perguntou a Adriana: eu sou envolvido ou comprometido? O que vocês acham? Glória a Deus. E na ilustração dele, quem era comprometido? Tá puxado. Mas um pouquinho é bom. Muitos começam bem, mas pouco terminam. A Bíblia nos mostra de homens e mulheres que decidiram não parar no meio do caminho, mesmo diante de lutas, atrasos e dores. As lutas, sabe o que ela faz? Ela nos fortalece. O atraso, ele nunca foi de Deus. O atraso é de nós mesmos, quando nós retrocedemos. As dores, elas fazem parte. Estamos avançando para uma nova etapa. Então, não pare, continue. Todos conhecem GPS. Amém? Muitas vezes vocês não sabem o caminho para onde ir. Vai GPS, né? GPS já leva a gente direto para o... Mas deixa eu dizer a vocês que tem um GPS melhor. É o GPS de Deus. Assim como o GPS orienta o caminho até o destino, Deus nos deu sua palavra para nos guiar. O GPS espiritual nos ensina 3 verdades. Ele mostra o destino, recalcula a rota e nos mantém avançado, mesmo quando o caminho parece difícil. Provérbio 3:5 e o 6 diz mesmo assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vocês estão reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos? Antes de sair de casa, como foi até dito aqui, vocês têm perguntado ao Senhor o que o Senhor quer para mim? Qual caminho eu tenho que trilhar hoje? Senhor, me coloca alguém no caminho. Muitas vezes eu não tenho dito isso, mas eu tenho que fazer. Vocês viram que aquela mulher, ela foi atraída pela presença de Deus. Meus amados, tem muito aí fora. Como o Emerson disse, os campos já estão brancos. Agora depende de quem? De mim e de você ir atrás deles. Como o pastor disse aqui, é o ano da alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Então muitas vezes a pessoa vai dizer: mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Chega para uma pessoa, dá um abraço, diz: Jesus te ama.
Jesus quer fazer com você o que Ele fez comigo. Não precisa muita coisa não. Sabe o que precisa? Da tua disponibilidade, meus amados. Aqui é muito bom esse momento de comunhão. Mas não é só aqui não. A gente tem que sair e lá fora buscar os que estão perdidos. E tem muitos esperando por mim e por você. Se eu estou aqui hoje, é porque alguém foi me buscar lá fora. Amém? E por que a gente não está indo até lá? Porque eu não estou indo até lá. Eles vão ter que vir aqui? Não. Emerson está montando um grupo de evangelismo aí. Conte comigo, meu irmão. Conte comigo. Conte com a igreja do Senhor. Como Magal disse, comprometimento, meus amados. Se cada um de nós se comprometer com uma só vida, uma vida é muito para o Senhor. Eu me lembro, ele não está aqui não, mas não vai demorar muito para ele estar aqui conosco não. Nosso irmão Christian, de Aninha, está se casando. E ele foi pela primeira vez para o museu. E quando estava indo, a cidade, tudo pertinho, tudo maravilha, mercado, açougue, mas da cidade para lá é 8 quilômetros. É mato seco, estrada de barro. Aí ele disse, a gente estava atrás, ele fez, ô meu missionário, o que o pastor viu aqui? O que tu visse aqui? Aí eu disse para ele, vida. Uma vida é tão importante para Deus. Aí a gente foi conversando e tal, e quando chegou na noite para fazer o culto, Deus começou a usar Luan, e depois começou a usar ele levou o rapaz até lá na frente, o rapaz aceitou, ele veio para mim, missionário, é verdade, a vida é importante. Ele começou a chorar. Uma vida é muito importante. Aleluia, glória a Deus. Então esse ano, como foi dito, vamos nos comprometer. Amém? Amém? Então se você disse amém, você concordou. Amém, amém de novo. Oh glória. O Salmo 119 e versículo 5 diz mesmo assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Ei, pede sabedoria ao Senhor. Ele é a tua luz. Aonde tem treva, a luz dissipa. Cada um de vocês são luz no Senhor. Então vamos invadir essa cidade, em nome de Jesus. Isaías 30, 21 diz mesmo assim: quando vocês desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho, ande nele. Você, eu, só vamos fazer algo errado, pecar, se quiser, porque nós temos o Espírito Santo que nos adverte. Não tem essa historinha, eu pequei sem querer. Não. O pecado está batendo a porta, mas o Espírito Santo está nos revestindo, está nos avisando. Amém? Amém? Então estejam sensíveis à voz de Deus. Amém. Muitas pessoas param porque confiam mais no que vê, não é verdade? Do que é a palavra do Senhor. O GPS de Deus nunca falha. Se você continuar obedecendo, mesmo quando não entender, chegará ao destino prometido. Então muitas vezes a gente não vai entender, só obedece. O Senhor vai mandar você fazer algo, você vai até relutar, mas Senhor, é isso mesmo? É por essa direção? É para eu fazer isso? O Senhor vai dizer a Magal: abençoe Silvânio com R$100. Eita glória! Aí Magal vai dizer: mas meu único 100? Rapaz, Senhor, varão,
Apenas obedece. Olhando para Jesus, o modelo que continuou, como eu disse no começo, Jesus, ele teve a opção de parar. Ele teve a opção de parar, mas ele não parou. Mas ele escolheu continuar até a cruz. Ele suportou a dor porque viu a alegria que estava proposta. Glória a Deus. Lucas 22:42 vai dizer: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. É como eu disse, não é a minha, não é a tua vontade, não. É a vontade do Pai. É fazer a vontade do Pai. Até Jesus disse: passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. É isso que devemos dizer a Ele. Quem continua, experimenta a promessa. Oh, glória! A Bíblia está cheia de testemunha de pessoas que continuaram, entre Abraão, José, entre outras pessoas. Todos passaram por um processo, mas chegaram à promessa. Muitos já querem a promessa sem passar pelo processo, né? Mas não é assim. Tem ordem. Primeiro, processo. Depois, promessa. Muitos querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Mas não pode. 1 Coríntios 15:58 diz mesmo assim: sedes firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Sem barganha, mas faça para o Senhor. Sem querer nada em troca, mas faça para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu queria fazer algo com vocês agora. Eu vou falar uma frase e vocês vão dizer: não pare, continue. Amém? Amém. Pedras no caminho. Não pare, continue. Barreiras, limitações. Não pare, continue. Quem para no processo não vê a promessa. Não pare, continue. Não pare no capítulo difícil. O final ainda não foi escrito. Não pare, continue. Continue chorando, mas não continue parado. Não pare, continue. O céu honra quem persevera. Não pare, continue. Desistir é abrir mão do que Deus já preparou. Não pare, continue. Aleluia, glória a Deus. Se você parar agora, pode estar parando perto do milagre. É verdade, viu? Olha aí, ó. Deus manda dizer hoje: não pare por causa do que você sente. Continue por causa do que Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Abraão continuou mesmo sem ver a promessa. Veja se não é puxado. Quando a gente está vendo a promessa é uma coisa, né? Está no processo, está quase chegando na promessa, mas quando você não tem nem expectativa da promessa. A situação dele: promessa de um filho em idade avançada. Qual foi o desafio dele? Anos de espera, esterilidade e incertezas. Sabe qual foi a atitude dele? Não parou de crer. E porque muitas vezes eu e você estamos parando de crer na promessa do Senhor. Muito. Esse ano que passou foi o ano da conquista, amém?
Eu creio que mais pessoas aqui conquistaram algo. Amém? Mas teve pessoas, foi Deus mandando falar agora, que ficou frustrada. Porque esperaram, mas não recebeu. Mas deixa eu dizer algo a vocês. Não pare. Continue. Sabe por que você ainda não recebeu? Eu ainda não recebi porque eu quero mais. Eu quero mais. O meu Deus é dono do ouro e da prata, eu quero mais. Porque ainda não está no tempo. Se Ele der a você e a mim agora, a gente pode desperdiçar. Mas sabe o que Ele está fazendo comigo e com vocês? Ele está preparando cada um de vocês para a promessa. Porque o que é teu já está preparado. Aleluia, glória a Deus. Abraão recebeu uma promessa e caminhou anos sem ver o cumprimento imediato. Ele não parou no meio do caminho. Veja, ele não parou no meio do caminho. Muitas vezes a gente tem parado no meio do caminho. Muitas vezes a gente tem parado quando a promessa já está perto. E deixa eu dizer algo para vocês. Quando você estiver perto da vitória, da promessa, as lutas vão ser maiores. As dificuldades vão ser maiores. As tempestades vão ser maiores. Vai dar vontade de desistir. Mas... oh, glória! Isso mesmo, meus amados. Não pare, continue. Aleluia, glória a Deus. Por isso tornou-se pai de uma grande nação. Gênesis, abra aí, Gênesis 12. Gênesis 12. Do 1 ao 4. A palavra diz mesmo assim. Gênesis 12, do 1 ao 4. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e fica. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Hã? Vá. Ele não disse fica. Ficar é sinônimo de parar. Ele disse vai. Vai para a terra que lhe mostrarei, e farei de vocês uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Então ficou, pois, Abraão. Partiu ou ficou? Partiu. Oh, glória! Ele foi, ele não ficou. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Seja uma bênção. Quando o Senhor disse para Abraão, vá, ele não disse fica. E ele disse, vejam assim, seja uma bênção. E eu digo para vocês, seja uma bênção. O pastor mandou aqui as pessoas levantar a mão, para que as bênçãos pudessem ser derramadas para outras pessoas. Deus fez a mesma coisa com Abraão. Quando ele disse, seja uma bênção, não é que a bênção ia ficar retida dele, mas que a bênção ia alcançar outras pessoas. Quem quer ser uma bênção de Deus? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, quarta-feira já pode ser, viu? Glória a Deus. Hebreus 6:15. Hebreus 6:15.
A palavra do Senhor diz mesmo assim, em Hebreus 6,15: e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Vocês entenderam o que essa palavra quer dizer aqui agora? Assim, depois de esperar com paciência. É fácil? Não, mas é preciso. Ele obteve a promessa. Aqueles que esperam no Senhor vão obter a promessa. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, mas não espere a promessa parado, avance. Quem vive o propósito não corre atrás da promessa. Ela vem atrás de mim, ela vem atrás de tu. Agora viva o propósito, o processo. Vocês fazendo isso, vocês vão herdar a promessa do Senhor. Abraão, esperando quanto à esperança, creu. Romanos 4,18. Ele creu. Quem continua confiando em Deus, mesmo sem sinais visíveis, vai ver o cumprimento da promessa. Então confie, continue crendo no Senhor. Viver o propósito honra a Deus. Receber a promessa glorifica o seu nome. Aleluia. Hebreus 12, 1 ao 2 diz mesmo assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Olhando para quem? Jesus. Isso mesmo, o nosso modelo. A maior batalha do ser humano não é apenas começar, mas continuar. Muitos começam na fé, no casamento, entre outras coisas, mas param no caminho. No ministério, na caminhada com Deus, mas pouco perseveram e chegam até o fim. Hoje Deus nos chama a não parar no meio do caminho. Se vocês têm prestado atenção, ele está falando muito no meio do caminho. Eu não sei se nesse ano 2025, em alguma área da sua vida, você parou no meio do caminho. Você fez uns planos, você fez algo que queria cumprir em 2025, mas você parou no meio do caminho. Mas deixa eu dizer algo a você. Você tem a oportunidade de continuar. Esse ano 2026, Deus está te dando a oportunidade de não mais parar no meio do caminho, mas continuar, avançar. Aleluia. Outros personagens que não pararam. José do Egito continuou mesmo sendo injustiçado. Quantos de nós já não fomos injustiçados? Eu sou missionário pela misericórdia do Senhor, mas já fui chamado de falso profeta, pastor de Araque e outras coisas. Disseram que na minha caminhada ia ser só 3 meses. Eu voltei em pleno galo da madrugada. Vai fazer 7 anos que eu voltei. Aleluia, glória a Deus. E eu vou dizer a vocês, nesses praticamente 7 anos, eu não errei? Errei. Não vou negar. Errei. Errei contra Deus. Errei contra meus pastores. Errei contra minha esposa. Mas sabe qual é a diferença daqueles que param
Eu errei, mas eu continuei. Eu me arrependi e confessei o meu pecado. Eu não ia dizer isso, mas Deus está mandando dizer. Então eu confesso, eu errei. Teve uma época da minha vida que eu errei. E sabe o que Deus faz? Ele corrige aquele quem ama. Foi num dos momentos que eu estava mais empolgado no Evangelho, mas eu tive que parar, porque eu errei. Eu estava falando com meu filho um dia desse, e disse a ele: hoje eu posso dizer que eu sou o homem mais feliz, porque eu tenho um Deus. E eu disse a ele: a sua mãe, eu traí muito a sua mãe. Eu errei muito com sua mãe. Mas eu fui até ela, pedi perdão, e ela me perdoou. E eu disse a ele: hoje eu tenho uma esposa que eu nunca atraí e nunca vou atrair. Porque se eu fizer isso, eu não vou estar traindo primeiro, sabe quem? Deus. Eu vou estar traindo Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem de Deus. Com falha, sim. Erro, às vezes erro, mas não vivo tropeçando no mesmo caminho. E eu costumo dizer onde eu passo que sabe o que te condena, que te leva para o inferno mesmo? Não é o pecado em si. O salário do pecado é a morte, mas é a falta de arrependimento. Quando você não se arrepende. Então, se vocês, como eu tive, e se eu errar de novo, eu vou me arrepender e pedir perdão. Se for hora de você fizer isso. Se você magoou alguém que esteja aqui mesmo, no final do culto, vá até ela, peça perdão. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver onde é que eu estava agora. A situação de José. Vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido. Mesmo assim ele continuou fiel. Quem continua com Deus no processo, termina governando na promessa. O desafio dele: traição, esquecimento, atitude, não deixou a fidelidade. Então, não pare quando alguém te fizer o mal, pois Deus transforma em bem. Está lá em Gênesis 50, 20. Eu não sei pelo que vocês estão passando no momento, mas não pare em meio às dificuldades, provações, limitações, pois a vitória está perto. Apenas continue e confie no Senhor de todo o coração. Quem para no meio do caminho nunca vê o final. O GPS de Deus recalcula, mas nunca cancela o destino. Continuar é um ato de fé. Então não pare, continue. Desistir é abrir mão do que Deus já preparou. O Senhor era com José. O Senhor é com vocês. Quem continua fiel no processo será exaltado no tempo certo. Teu tempo está chegando, meus irmãos. Perseverança, seja fiel ao Senhor. Seja fiel no processo para viver a promessa de Deus. Moisés continuou, apesar das limitações. Sabe, muitas vezes a gente tem limitações e a gente diz: eu não consigo, eu não posso, não dá. Muitas vezes a gente coloca até desculpas.
A missionária, ela olhou assim para mim. No começo da caminhada, ela tinha medo. Ela tinha medo. Não sei se depois vai me pegar em casa. Mas ela tinha medo. Né? Tinha medo de orar, dar uma palavra. Eu digo, amor, é assim mesmo. Mas o medo não vem de Deus. O medo tem medo quando você não tem medo. E ela começou a ser usada lá no trabalho missionário. Teve uma vez que eu estava orando, aí quando eu terminei, aí ela, em concordância com teu filho, Senhor, aí eu disse, olha, aí eu olhei para ela, você é minha missionária mesmo? Seja ousado, ousada no Senhor. Muitas vezes o medo quer nos paralisar. Então não pare, continue. Zaqueu. Qual era a limitação de Zaqueu? Zaqueu era pequeno, pouca estatura, mas ele ouviu falar em Jesus. Ele disse, eu vou ver ele. A limitação, pequeno, não conseguia ver, quase do meu tamanho, eu acho que eu era menor do que ele. Não conseguia ver, Jesus ia passar, e agora? A multidão era outra barreira para ele. E ele fez, e agora? Ele correu para uma árvore, subiu. Ele disse, eu perder? Perco não, Magal. Subiu lá na árvore. Quando Jesus passou, quando olhou assim para cima, Zaqueu, desce depressa, que me convém. Já está na tua casa. E ali, o que aconteceu? Uma atitude de Zaqueu, uma ousadia de Zaqueu. Na casa dele teve salvação. Aleluia, glória a Deus. Então tenha ousadia no Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Eita, chega andaraçou. Eita. Deus está falando. Continuou. Outro exemplo, os que continuaram ganharam. Veja mesmo, Abraão, ele ganhou a promessa, continuou crendo contra a esperança e ganhou um filho, uma nação e um legado. Quando você não para, quando você continua, Deus te honra. Deus não honra quem para, Deus honra quem continua. Aleluia, glória a Deus. Em ti serão, Gênesis 12:3 diz mesmo assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. José ganhou honra e governo, continuou fiel, mesmo sendo injustiçado. Governou o Egito e teve a restauração da sua família. Gênesis 41:52 diz mesmo assim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Isso ele estava falando de José. Está perto do final, meus amados. Moisés ganhou intimidade com Deus. Quem quer ter intimidade com Deus? Vá hoje de 3 horas da manhã no seu quarto, se ajoelhe. Amém? Amém? Isso mesmo. Quer ter intimidade com Deus? Tem que ter, busca, luta. Eu quero ter intimidade? Não. E eu não vou dizer isso que eu estou fazendo. Não, mas eu devo. E vou acordar você também para ir fazer comigo. Vamos embora. Mas meus amados, tem coisa melhor do que ter intimidade com Deus? Deixa eu ver aqui um. A geração do deserto perdeu a terra prometida.
Por que a geração do deserto perdeu a terra prometida? Porque murmuraram e desistiram. Eu e você tem reclamado? Porque muitas vezes tem esperado algo do Senhor, promessa do Senhor, aí porque não chegou no teu tempo, no meu tempo, a gente começa a murmurar, começa a reclamar. Ah, Senhor, para fulano veio, para ciclano veio, mas para mim não veio. Benção, espera, vai chegar a tua hora. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e o teu tempo vai chegar. Agora, antes de chegar, para de reclamar. Sabe o que aconteceu com eles? Eles perderam a promessa. Hebreus 3,19 vai dizer que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade, porque não pararam de murmurar e morreu no deserto. Esaú perdeu a primogenitura. Ele parou. Por quê? Ele trocou o futuro por um momento. E aí? Nós temos trocado o nosso futuro por um momento? Eu já troquei. E paguei um preço muito alto. Como o nosso irmão Magal, não seja envolvido, seja comprometido. Não deixe Deus por um momento, por prazeres. A mulher de Ló perdeu o futuro. Por quê? Porque olhou para trás. Meu irmão, o que está atrás já passou. Tua vida regressa, já passou. Serve apenas de um testemunho breve. Não olha para trás não, porque o que Deus tem para te dar está na frente. Porque muitas vezes a gente está olhando para o passado. Quando alguém vem falar do meu passado, eu dizer, olha, eu não estou lá mais não. Eu estou aqui agora, no meu presente, fazendo o meu futuro, propagando o santo evangelho do Senhor. Então não olha para trás não. Parar gera perda, atraso e morte espiritual. Deus não recompensa quem começa, mas quem continua. Finalzinho agora. Quem para perde, quem continua herda. Não pare onde Deus ainda está trabalhando. Deus está trabalhando a meu e ao seu favor. Então não pare, continue lutando. Está difícil? Irmão, está difícil. É muita coisa. Chegou um certo momento da minha vida que eu disse para o Senhor, mas Pai, é tanta luta, tanta adversidade, é dívida, é isso, é aquilo, eu não aguento mais, está difícil, eu não aguento mais. Pensei em parar. E ele disse, não pare, continue. Aí ele disse para mim, sussurrando no meu ouvido, sabe por que tanta luta? Tanta batalha? Porque tu és um dos meus melhores guerreiros. E eu sabia, quando ele falou isso, que eu estava aqui para incentivar pessoas, para propagar o santo evangelho, para não desistir no meio do caminho. Quando as pedras vierem, que vai vir pedra para mim e para vocês. Agora, o que vocês vão fazer quando essas pedras vierem? Sabe o que eu vou fazer? Um altar para o meu Senhor. Glória a Deus. Continue mesmo cansado. O cansaço faz parte. Faz parte. A gente pegou direto. 31, 1, 2, 3, 4, 5. Amanhã já está. Mas venha se arrastando.
levar outra porrada da pastora e assim vai. Mas venha. Porque se você não vier, você parou no meio do caminho. Então não pare. Amanhã todos aqui e na quarta também. Deus, Ele não honra quem para, mas Deus honra. Oh, glória! Isaías 40:31 vai dizer mesmo assim: os que esperam no Senhor renovarão as forças. Deixa eu dizer algo a você. Descansar é bíblico? Sim, claro. Desistir é bíblico? E por que muitos de nós às vezes estão desistindo? Porque eu, muitas vezes na minha trajetória, desisti. Olhe para si mesmo, dentro de você. Algum momento você desistiu de algo ou de alguém? Você pensou no ano de 2025, eu vou orar por essa pessoa, eu vou estar junto com ela, eu vou chamar ela para o culto, mas você desistiu dela? Não precisa falar não. Eu fui com Deus. Quando a palavra vem, primeiro vem para mim, para depois vir para vocês. Mas Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele está dando uma nova oportunidade para mim e para vocês. Esse é o ano da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Emerson, os campos já estão brancos. A vontade dele é que a gente saia a campo e ganhar vidas. Chamar a equipe de louvor aqui, por favor. Então, meus amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que esse ano vai ter luta, vai ter adversidades, vai ter limitações, vai ter barreiras, mas Ele está dando para vocês, renovando as suas forças, e Ele está dizendo hoje: filho, filha, não pare, continue a caminhada. Deus ainda vai fazer algo extraordinário na nossa vida como igreja e na vida pessoal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.